também para dialogar conosco. Aqui Edson Cunha, representando o nosso principal parceiro nesse evento, a Petrobras. É a questão da divisão de terra. Você vê hoje em dia uma grande quantidade de terra na mão de uma, duas pessoas, né, um grande desmatamento absurdo, utilizando uma água que, inclusive, essa soja é vendida sem levar em consideração o custo dessa água que é utilizado para plantar a soja. Eu não sou contra a plantação de soja, mas eu sou contra a plantação de soja nos lugares inadequados, né? E as grandes fazendas, eu vejo o problema do Brasil, onde você vê pequenas comunidades, a região é próspera, as pessoas têm uma vida digna. Agora, antes de conhecermos direito, né? E essa riqueza é uma pena e não é a favor da população, é a favor de uma empresa, de uma pessoa. E o Brasil vende muito bem, tudo ótimo, mas e daí? Eu sou contra esse tipo de desenvolvimento. A solução são pequenas coisas. As pequenas coisas somadas que fazem, eu acho que resolvem o grande problema do Brasil, e não as grandes coisas. E, além disso, o problema da falta de conhecimento, toda uma sociedade, todo mundo contribui para a vida de todo mundo, todos os seres vivos, né? E a Terra, a Terra não seria o que é. A teoria Gaia de James Lovelock. E com aquecimento, o problema não é nem a temperatura, mas é a falta de água, a produção de alimento. Então está previsto aí se perder, de repente, só ficar com 10% da população mundial até 2100, 2050. É difícil porque não dá para planejar muito, mas infelizmente parece que isso é inevitável. Eu acho que a gente pode fazer é tentar, isso, né? Pode ser até alguns séculos. Então ninguém tem essa preocupação. Como o Zilito falou, aqui no Brasil, principalmente, a preocupação é tudo muito a curto prazo. E a Amazônia, eu acho que tem que ter um pouco de paciência, pesquisa, investimento, para se descobrir os conhecimentos necessários para tirar a riqueza e prosperidade para a região. Na época que a borracha tinha um valor alto, era possível mexer, tirar com a castanha, sem derrubar a floresta, a castanha também, mas hoje em dia isso não tem valor. Então, é que eu falo para a Paula, eu acho que o homem, ele olha para uma árvore e vê um cifrão, ele quer cortar e vender, ele não quer saber das consequências, né? Então, eu acho que cabe também ao governo esse debate sobre o meio ambiente, essa consciência vindo de cá, inclusive dessa região, é muito importante que vocês mesmos da região, não é a gente lá do sul, que vai pensar melhor do que vocês. Vocês moram aqui, vocês vivem aqui, vocês conhecem os problemas mais de perto. Então, vocês debatendo sobre o meio ambiente, sobre os problemas, como resolver, as injustiças dessas instituições. Então, vocês devem ter ouvido falar do Sudã, Superintendência, né, para o Desenvolvimento da Amazônia, assim como teve isso dele no Nordeste. O que acontecia, então? O governo militar queria a ocupação da Amazônia a qual dava incentivos para que grandes empresários se instalassem na Amazônia. O índio tem na farta, água potável, tem o que plantar, tem os frutos, enfim, tem as verduras, legumes que podem plantar, porque tem terra, tem seu pedacinho de terra. Quando essas populações vão para a cidade, e aí eu não preciso nem falar de cidades como Rio e São Paulo, mas eu falo de Manaus. Essas populações que foram arrancadas de áreas aqui da Amazônia, que foram para Manaus, o que acontece? Vão para as favelas, tem que pagar aluguel, tem que pagar luz, as meninas muitas vezes têm que se prostituir, as crianças ficam com doenças ligadas àquela
Depois veio a soja e concentrou mais ainda, porque você, para uma fazenda de gado, você precisa de 5 peões. No caso da soja, você precisa de 2 maquinistas apenas. Então, aquilo que eu falei ontem, concentração, e no SOS Amazônia a gente colocou também. Concentração de terra, reverter. Acabei de falar com o Zeca Lula, que é lá da comunidade, lá do sul de Rondônia, na região de Costa Marques, projeto Ecovale. Essa comunidade é descendente de quilombolas. Eu trouxe até aqui um dado, eles estão lá desde 1786 e estão lutando porque, desde a época do antigo IBDF, antes de surgir o IBAMA, o pessoal que criou uma reserva na região não levou em consideração essa comunidade que já vivia lá há séculos. E estavam com espingardas, usando a força, para expulsar essa comunidade dessa região. Que país é esse? Não envie de outros lugares que eventualmente estejam aqui, pessoas ligadas basicamente à documentação, ao registro, ao cinema. Então, no Brasil, estão pipocando pessoas que já têm como botar uma câmera na mão, registrar, documentar e divulgar isso, mesmo em televisão. Não deixa de ser um registro, digamos assim, cinematográfico para um meio de comunicação como televisão. Então, eu dou meus parabéns por essa iniciativa do Cine Amazônia, pelo tema escolhido, inclusive, esse ano, e espero que vocês, de nova geração... Só queria informar... Nasceu uma netinha dele, a terceira neta, né? Então ele... né, uma falta justa. E a gente, o nosso grupo lá, né, tem outros colegas da Petrobras aqui presentes, tem o Igor ali, então o Zé Rogério também está aqui em Porto Velho, e o nosso grupo entende que é importante, né, quando a gente é convidado para um debate desse, a gente está presente, então eu estou aqui representando, né, a gerência aí de SMS da Petrobras. E, bom, dá parabéns aí, né, como eu falei no primeiro dia na abertura, dá parabéns a essa iniciativa aí de pessoas, né, que esse grupo aí do Jurandir, do Paulo, do Levi, da Fernanda, são 2 incentivadores e que trouxeram e apresentaram o Cine Amazônia para a Petrobras, né? Bom, na ideia do debate, né, eu queria levantar aqui dados de uma pesquisa que foi muito grave esse assunto de desmatamento, né, derrubada das florestas. A questão biodiversidade já está aí, é um termo, né, que já está enraizado no vocabulário, né, da população, nas diversas faixas etárias. Então foi levantado como tema mais preocupante dentro dessa questão ambiental. Por outro lado, a palavra, a expressão meio ambiente, ela ainda é do desconhecimento de grande parte do significado dela, aí a abrangência, né, dessa palavra ainda é do desconhecimento de grande parte dos entrevistados quando eles associam meio ambiente só à questão da fauna e da flora, não associando o meio ambiente ao homem, né? Então isso pode parecer surpresa para alguns, mas não faz uma relação direta dessa questão ambiental com a questão da falta de saneamento básico, da falta de água tratada, a questão da falta de energia elétrica, enfim, essa questão da qualidade de vida nas áreas urbanas, né? E aí a gente pega e começa a pensar na Amazônia, né? A Amazônia, lógico, as pessoas vivendo, né? Você tem a maior extensão de manguezal do mundo, e nessa maior extensão de manguezal do mundo, você tem uma capital no Amapá, Macapá, você tem outra capital chega em Manaus, né? Você tem mais aproximadamente 2 milhões, né? Então são metrópoles, né, que estão crescendo. O primeiro desenho até que foi apresentado lá dos 3 porquinhos mostrava a questão da corrupção, né, e de como que isso influencia, né,
na população de uma forma geral e nas coisas que acontecem, né? Depois, num outro documentário sobre o Rio Madeira, né, questão das hidrelétricas, a preocupação, questões assim, urbanas também precisam ser discutidas. Na Amazônia tem que ter o seu espaço e é muito legal ver filmes que estejam abordando esse tema, né? Bom, terminando aqui, etnográficos, enfim, a gente está propiciando aí a inclusão social a partir do cinema, né? Tá, novamente, muito impressionado, achei muito interessante a questão do filme no terreiro, né? E aí aqui deixa até uma sugestão, estava conversando com o Jurandir ontem, quem sabe no ano que vem a gente não faz uma exibição de filme em algum hospital. Algum hospital seria um lugar muito interessante para fazer uma exibição, né? E finalizando, destacar aí, o Jurandir me falou que vai ter uma itinerância. Também sobre a reforma agrária, né? É impossível no país ter reforma agrária. Por quê? Porque os maiores latifundiários são empresários, políticos, deputados federais, deputados estaduais, senadores, governadores e até o presidente também tem muitas terras. Então, é quase impossível haver a tanto sonhada reforma agrária, né? E também, no Brasil, a desigualdade social é muito grande. São poucos com muitos e muitos sem quase nada. Traduzindo, vive no estado vegetativo. Porque o ser humano sobreviver com um salário de R$350 para obter o sustento da sua família, pagar luz, água, telefone, vestimento, alimentação, essa é a pergunta que eu vou fazer. Para quem você faz a pergunta? Para o nosso amigo que falou sobre... E acha que está fazendo bem para ele, tá certo? Tem a consciência, acha conscientemente que está fazendo bem para o cara, tirando ele daquele lugar lá e levando para o Xingu, né? Isso faz parte da cultura brasileira. As pessoas não tratam o outro como ser humano. Né? É uma coisa, isso me deixa, acho que daí é que vem quando você quando vocês teve a experiência de visitar uma prisão no Brasil, certo? Tudo bem, só o figurão que não fica lá, né? Claro, aquilo ali, e todo mundo acha normal, nós todos convivemos com isso. Quer dizer, eu fui uma vez visitar quem tem um aposentado na família está rico, né? No interior do Brasil, quem tem um aposentado e tem um cara que tem uma mulher que ganha a Bolsa Família e um aposentado, você sobrevive, tá bom, né? Dá para comprar seu franguinho e tal, e comer e sobrevive, quer dizer, ou seja, o buraco é mais embaixo, é complicado, o buraco é bem mais embaixo. Secou. Então, eles acabaram com tudo e o arrependimento foi muito grande. Então, a maneira como se faz reforma agrária também é isso. Joga em qualquer lugar e não dá uma ajuda, uma explicação, uma infraestrutura para aquela pessoa poder desenvolver naquela região. Não adianta você só dar uma terra ruim ou colocar no local sem nenhuma ajuda, né? E a outra coisa... Isso era só um registro que eu queria deixar para vocês. E a questão ambiental melhorou um pouco também com a questão da Rio 92. Então, através desse protocolo, países que emitem muitos gases para a atmosfera, eles poderiam equilibrar sua balança, digamos, devedora, financiando projetos em países em desenvolvimento que têm créditos. São chamados créditos de carbono. Então, eu estive meio que hospitalizada, que eu estou com pneumonia. Foi um projeto que a Marina acabou de assinar e eu não acompanhei. Vocês me desculpem, eu estou totalmente fora do ar há umas 2 semanas. Em relação... sim, como uma continuação do pacote verde. Esse era um projeto antigo da Marina Silva, da ministra Marina Silva. Mas, enfim, tudo vem a se encaixar. Você tem a questão de uma moeda internacional, como eu estava falando do crédito de carbono, e eu fiquei aqui essas 2 últimas semanas totalmente fora do ar, e o Roberto estava me lembrando, era um projeto antigo como eu não tinha lido essa aprovação desse projeto da Marina Silva agora, eu pensei que estivesse falando sobre os recursos para a questão da privatização das áreas.
para particulares explorarem a floresta amazônica. Também não é sobre isso. Eu pensei na pergunta no sentido dos governos, né, dos países mais desenvolvidos, eles emprestarem dinheiro para o Brasil... Sim, essa é a ideia inicial. Por isso que está uma confusão lá, porque essa é a ideia inicial. Os países que têm culpa do cartório, porque já destruíram suas florestas ao longo dos Estados Unidos, enfim, você tem países, inclusive do Sudeste Asiático, países africanos, né? Mas enfim, estamos falando de primeiro mundo. Eles deveriam... O Ministério Público Federal denunciou essa lei, uma lei inconstitucional. Há várias falhas de redação de texto e, da forma como ela foi redigida, as empresas que quiserem desenvolver alguma coisa, não é só na Amazônia, no Brasil inteiro, pode ser na floresta no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, em qualquer lugar, e ela obtém dinheiro do governo federal e a garantia do pagamento desse empréstimo é a mata que ela pretende explorar. Da mesma forma como foi feita a privatização de empresas no governo FHC. Então, essa cidadã aqui de Rondônia, Angela Leal, ela foi até o Ministério Público Federal, denunciou a lei e, se for analisar os artigos, tem vários itens, são todos inconstitucionais. E ela privilegia, ela faz leilão das terras, e esse leilão é financiado pelo governo federal e a garantia é a própria terra. É a própria floresta, isso. Inclusive. E a exploração chega até 40 anos. E aí, claro, prevê lá no texto que vai sendo feito um remanejamento, explorado madeira, explorado o que eles acharem, e depois, claro, eles vão fazendo um remanejamento. Detalhe, também prevê diversos itens que a preferência é dada pela maior geração de empregos. Ou seja, ela é totalmente capitalista e a gente sabe como é que funcionam esses projetos. Então, a Lei 11 dos anos 84, que foi sancionada pelo governo federal, está assinada pela Marina Silva e outras pessoas, tem erro na redação. Eu vou levar essa consulta, porque nós não somos especialistas, nós somos ambientalistas, mas não somos especialistas em legislação ambiental. Se não me engano, essa é a mesma lei que prevê a exploração das florestas nacionais. Se não me engano, é essa mesma lei, né? Bom, então, e essa cidadã aqui de Rondônia foi passear e, como é descendente de indígenas, deixa eu analisar okay. isso. Eu vou responder então, dando mais ênfase ao selo verde para madeira de exportação no Brasil, porque é tudo farsa. Eu falo aqui porque nós fomos a campo e sabemos que a maior parte da madeira acaba sendo comprada de forma ilegal e leva o selo verde porque as grandes empresas têm 1, 2 ou 3 áreas chamadas de manejo. As perguntas e depois a gente abre para inscrição na plenária de novo, tá? Como o Brasil é um país diverso em vários âmbitos, que proposta de reforma agrária seria viável? O problema está na falta de consciência política da população em geral ou falta de consciência cidadã por parte dos governantes? Outra questão que aparece em 2 perguntas é o problema do Brasil e a educação. Né? Vocês acham que se o governo brasileiro investisse mais nesta área, esses problemas territoriais poderiam ser reduzidos no futuro? Tem uma que eu acho que é mais voltada para o Edson, porque nos locais onde a Petrobras tem projetos avançados, a população desses locais vive numa realidade igual à do Haiti. Quando ela patrocina eventos culturais, não estaria, na verdade, defendendo seus interesses econômicos? Pois é só a Petrobras que evolui e a população não. Fique à vontade para comentar. Então, até respondendo esses royalties, e aí esse recurso é dado aos governantes, né? E cabe a eles fazerem a aplicação e a população fiscalizar, né? Ela está sujeita à lei como as outras empresas, né? O município de Coari, por exemplo, recebe 45 milhões. A gente vem trabalhando com populações de baixa renda, né? Tem uma série de projetos da Petrobras. A gente está começando agora a tomar as rédeas
do rumo dela, porque com isso você foge do assistencialismo. É justamente essa ideia de você ficar dando jogo de camisa, distribuindo presente no final, nas sociais, o governo federal, por exemplo, tem desde a década de 30, 40 que existe aí projetos sociais e projetos de... Né? E atualmente, né, nos últimos anos, aí, tem esse conceito da responsabilidade social e das empresas cidadãs, né? Então, muitas empresas estão desenvolvendo projetos em comunidades de baixa renda, em comunidades ribeirinhas, em comunidades de favelas, enfim, uma série de projetos nesse sentido. Eu acho que o próximo passo é você começar cada vez mais a trabalhar projetos de parceria e integração. R$500 por médico. Os municípios recebem, chamam os médicos, pagam o primeiro salário e nunca mais pagam. Os médicos vão embora e os municípios, os prefeitos encaçapam essa verba. Nós estávamos, então, no município de Coari, fiz aqui as contas, pelo que o Edson me falou, dá quase 4 milhões de reais por mês, dá 3.800.000 escola depois da 4ª série. As professoras têm formação, são professoras que tiveram só a 1ª série ou 2ª série. E jovens como você, falam assim, puxa vida, eu não quero sair daqui da minha comunidade para estudar, fazer digamos assim, o final do 1º grau, 2º grau em Coari. Eu quero continuar na minha comunidade, mas a prefeitura não faz escolas, embora as verbas... O Mário Covas precisa de um choque de capitalismo. O Brasil está faltando, o capitalismo não gosta de pobreza, não gosta de miséria, não gosta de pobre. O capitalismo quer vender pasta de dente, quer vender chiclete, né, quer vender sandália havaiana. O capitalismo quer as pessoas consumindo, gosta de consumidores. O problema é que no Brasil o capitalismo não chegou. Nós estamos no pré-capitalismo. Na verdade, quando a gente fala da reforma agrária, eu me lembro que o Jango tentou fazer a reforma agrária e tentava convencer a população de que não era contra a propriedade privada. Ao contrário, ele estava aumentando a propriedade privada. A reforma agrária é uma atitude capitalista, não é uma coisa socialista. É mal interpretado. A reforma agrária, você dá terra e possibilitar as pessoas... Não se trata de... não é um choque de capital, não. É ao contrário, é falta de capital. Então, foi o que, respondendo a pergunta que foi feita diretamente a mim. Agora, quanto às outras coisas que vocês falaram de educação, etc., tem 2 perguntas aí no ar, né? Tem uma pergunta aqui, eu estou vendo que tem várias perguntas parecidas, a gente junta todas numa resposta só, tá bom? Tá, já são 11 horas, a nossa proposta é ficarmos aqui até 11h30, se os nossos convidados nos permitirem, e a gente encerra. As pessoas que querem... Bom, o Celito tocou numa questão quando ele citou a questão da criação da papelada, né, citada pelo Mário Júnior. Eu interpretei assim, a criação da papelada como a criação da propriedade privada, né, e é o patamar sobre o qual se deu a formação econômica, social e territorial brasileira. O Roberto falou sobre a questão da reforma agrária e a Paula falou também sobre a questão da reforma agrária, que enquanto os países vizinhos ao Brasil tiveram formação econômica, social e territorial semelhante, faziam suas reformas agrárias, o Brasil estava fazendo uma reforma agrária às avessas, né? Partindo disso, a minha questão é, vocês acham que a reforma agrária ainda é uma reforma possível no Brasil? Ou a gente tem que criar um novo momento histórico para que haja uma nova possibilidade de reforma agrária? Eu não vou direcionar, eu gostaria de ouvir todos, mas eu acho que o tempo é pouco, né? Tem outra pergunta semelhante, porque a gente pode fazer blocos aqui. Eu tenho uma semelhante também. 7% do investimento necessário para um empreendimento agrícola. Quer dizer, o valor da terra, do ponto de vista econômico, é menos de 20%. Você precisa de muito mais do que dá a terra, simplesmente. Né? Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é João Sarmento, sou acadêmico de História. Participo do programa Conexão de Saberes, o diálogo entre a universidade e as camadas populares. E trabalhar com inclusão social no panorama da educação, né? Nossa cidade aqui é uma cidade muito carente, nós temos 500 mil habitantes e, como vocês veem, não temos estrutura de uma cidade grande.
né? E foi falado aqui na mesa sobre desenvolvimento sustentável, sobre como se deve pensar o desenvolvimento sustentável, ou seja, é uma coisa que tem que partir de dentro da comunidade, ou seja, do pequeno para o grande. E o que fazer quando, por exemplo, as hidrelétricas vêm com essa proposta de desenvolvimento, vêm com essa ideia de emprego, essa falsa ilusão de emprego, e o que na verdade vai causar é um inchaço social, o que foi falado também na mesa, né? Meu coordenador, ele trabalha direto numa comunidade bem pequena, a comunidade do Teotônio. Ela vai desaparecer, né? Com a criação das hidrelétricas, essa comunidade ela vai ser inundada e ele não vai ter nada mais. E eles chegam com a promessa lá dizendo assim, sua casa vale tanto e eu vou pagar tanto pela sua casa, né? E uma senhora chegou e falou assim, ó, você está vendo aquele pezinho de laranja ali? Aquele pezinho de laranja, ele dá laranja como eu nunca vi nenhum outro dar. Eles vão me dar meu pezinho de laranja de volta? Ou seja, o que a mesa pensa assim, quando essa proposta de desenvolvimento sustentável vem com essa falsa ilusão de emprego e de renda e de... não é direcionada, é para a mesa inteira. Tem mais, aqui tem 3 pessoas em cima. Não, eu também escrevi. Você... E aqui também. Tá, então fazemos o bloco. A minha pergunta é mais voltada para a nossa área. Eu sou acadêmica de jornalismo, comunicação social de Vilhena, e o que eu gostaria de saber é a opinião da mesa sobre como nós, futuros profissionais na área de jornalismo, podemos atuar com esse jornalismo ambiental, né? Já que vocês já praticam já com mais ênfase, com mais categoria. E qual a expectativa desses futuros frutos que estão vindo, essas futuras gerações que já estão vendo esse valor ambiental, né? Já que principalmente na nossa região. Sou funcionária pública e participo do movimento coletivo jovem da sustentabilidade ambiental. Eu gostaria apenas de colocar 3 pontos de vista sobre o protocolo de Kyoto, hidrelétrica e soja. O protocolo de Kyoto foi uma reunião visando diminuir o impacto do homem sobre a Terra. Entretanto, já não sendo efetuoso porque algumas nações têm privilégios sobre as outras. Esses CDRs, esses créditos de carbono, esses certificados de purificação de ar, no meu ver, representa um lobby ecológico, negociação. E a questão de países terem privilégios sobre outros, isso eu chamo de ecofascismo. E sobre as hidrelétricas? Bem, eu vi na audiência os técnicos colocarem como nós vamos conviver com a hidrelétrica. Ou seja, isso já foi aprovado. Nós estamos sendo enganados. Não seria a hora da sociedade estar discutindo diminuir o impacto humano sobre a Terra e não aumentar? Entendeu? Pela iniciativa. Me preocupa algumas coisas, gente, com relação a tudo que foi colocado aqui, que é a ideia de a população tem que cobrar, a população tem que fiscalizar, a população tem, mas não é oferecida